E aí, pessoal, tudo bem? Bora começar mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um tema que talvez faça a sua cabeça dar um nó. Brain rot. A palavra do ano, hein? Segundo o dicionário Oxford. Parece coisa de filme de zumbi, né? Sei lá. Mas calma, a gente explica. Basicamente, brain rot descreve aquela sensação de que o seu cérebro está derretendo depois de passar horas no celular, rolando o feed sem parar. É como se a sua mente virasse mingau, sabe? E aí, já sentiu isso? Nossa, várias vezes. Pois é, preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo nesse tema, com a ajuda de um expert que manja tudo sobre o impacto dos nossos hábitos digitais na mente. É isso aí. A gente vive num mundo onde a informação não para, né? Um tsunami digital de notícias, notificações, memes. E essa enxurrada toda pode sim levar a uma exaustão mental. O termo doom scrolling, por exemplo, descreve bem essa sensação de ficar rolando a tela sem parar. Mesmo quando o conteúdo é, tipo, negativo ou angustiante, sabe? Nossa, total. E sabe o que é mais louco? A gente consome, consome, consome. Mas no final das contas a gente se sente completamente desinformado e com a cabeça vazia. Nossa, é exatamente isso. Como se a gente estivesse se afogando num mar de informação rasa, sem conseguir chegar na profundidade de nada. E o pior é que as redes sociais são desenhadas para nos manter nesse ciclo vicioso, né? Posts curtos, vídeos curtinhos, tudo feito para fugir a nossa atenção por alguns segundos e nos fazer rolar a tela eternamente. Como se a gente estivesse num transe. Exatamente. É como se o nosso cérebro estivesse sendo treinado para consumir informação de forma fragmentada e superficial. E tem um estudo, né, do Instituto de Psicologia Digital, que mostra que esse uso excessivo das redes sociais pode até mesmo alterar fisicamente as conexões neurais do nosso cérebro, diminuindo a capacidade de foco, aumentando a ansiedade e até impactando a forma como a gente processa as emoções. Caramba, essa parte das conexões neurais me deixou de cabelo em pé. Uhum. A gente realmente está moldando o nosso cérebro com cada rolada de tela, né? Mas me fala uma coisa, você acha que a gente está realmente engajado com o conteúdo que consome nas redes sociais? Ou é só uma ilusão de engajamento? Essa é uma ótima pergunta. Muitas vezes a gente confunde, né? Estar online como estar engajado. Mas na verdade a gente pode estar apenas caindo num vórtice de distrações, sem processar de fato a informação que está passando na nossa frente. É como se a gente estivesse num carrossel de estímulos visuais e sonoros, sem conseguir descer. E o problema é que esse brain rot não fica restrito ao mundo digital. Ele transborda para a vida real, impactando a forma como a gente aprende e se conecta com as pessoas. E até como a gente toma decisões. Puxa vida, é assustador pensar que o brain rot pode estar sabotando a gente em tantas áreas da vida, né? Mas o que me deixa mais intrigada é essa questão da dificuldade de aprendizado. Você mencionou um estudo da Universidade de Stanford sobre a geração Z, né? Conta pra gente o que esse estudo descobriu. Pois é, esse estudo da Stanford mostrou que a geração Z está tendo cada vez mais dificuldade em ler textos longos, sabe? E se aprofundar em temas complexos. E não é só preguiça, não. O estudo sugere que o cérebro deles está, tipo, literalmente se adaptando a essa dieta de informação fragmentada, priorizando o processamento rápido de pequenas porções de conteúdo, em detrimento da análise profunda e da capacidade de conectar diferentes ideias. Nossa, que loucura! É como se a gente estivesse perdendo a capacidade de pensar de forma crítica e criativa, né? E essa tendência não se limita aos jovens, né? Adultos e até mesmo idosos também podem ser afetados pelo brain rot. Com certeza. A gente vive numa cultura que valoriza a velocidade e a instantaneidade, o que acaba impactando a forma como a gente consome informação em todas as faixas etárias. Mas calma, nem tudo está perdido. A boa notícia é que existem soluções para combater o brain rot e recuperar o controle da nossa mente. Ufa, ainda bem. Porque, confesso que já estava começando a sentir meu cérebro derreter aqui. Mas me fala, o que a gente pode fazer para reverter esse processo? É possível desintoxicar o cérebro e voltar a ter foco e clareza mental. Sem dúvida. E o primeiro passo é entender que o problema não está apenas no que a gente consome, mas principalmente em como a gente o consome. A chave para combater o brain rot é desacelerar, aprender a saborear a informação em vez de engolir ela de uma vez só. É como apreciar um bom vinho, sabe? Você não vira a garrafa de uma vez, você degusta cada gole e sente o aroma, a textura. Adorei a analogia do vinho. Mas, sendo bem sincera, desacelerar num mundo que gira a 1000 rotações por minuto parece missão impossível, né? Por onde a gente começa? Qual seria o primeiro passo para colocar o pé no freio e começar a degustar a informação em vez de engoli-la? Uma boa estratégia é começar com uma dieta digital. Não tô falando de contar calorias de bits. A ideia é definir limites para o tempo que você passa em cada aplicativo e se esforçar para consumir conteúdo de qualidade. Em vez de passar horas rolando o feed do Instagram, que tal dedicar 30 minutos à leitura de um bom livro ou a um podcast interessante? Uma dieta digital parece bem mais fácil de colocar em prática do que me isolar do mundo digital completamente, né? E falando em podcast, ainda bem que vocês estão aqui nos ouvindo, né? Porque ouvir um podcast como o nosso, que se aprofunda em um tema de cada vez, já é um ótimo antídoto contra o brain rot.
Mas, além da dieta digital, que outras armas a gente pode usar nesse combate? Outra ferramenta poderosa é o mindfulness. Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar, mas confesso que nunca me aprofundei muito no tema. É tipo meditação, né? Isso mesmo. Mindfulness é um estado de atenção plena ao momento presente, sem julgamentos. E a meditação é uma das formas de cultivar o mindfulness. E como o mindfulness pode nos ajudar a combater o brain rot? Quando a gente pratica o mindfulness, a gente está treinando o nosso cérebro a se concentrar no aqui e agora, em vez de ficar remoendo o passado ou se preocupando com o futuro. E essa capacidade de focar a atenção é essencial para combater a dispersão mental causada pelo excesso de informação. Entendi. É como se a gente estivesse dando um reset no cérebro, né? Limpando a mente de todas as distrações e voltando a se conectar com o momento presente. E me fala, a gente precisa virar monge budista para conseguir praticar o mindfulness? De jeito nenhum. Você pode começar com, apenas 5 minutos por dia, sabe? Focando na sua respiração ou em sensações corporais. Existem aplicativos de meditação guiada que podem te ajudar nesse processo. Aos poucos você vai percebendo os benefícios e se sentindo mais tranquilo, focado e presente no seu dia a dia. Legal. 5 minutinhos por dia até eu consigo. Anotei aqui na minha lista de desafios anti-brain rot. Mas me fala, além da dieta digital e do mindfulness, que outras dicas você tem para a gente turbinar o nosso cérebro? Que tal resgatar um hábito que anda meio esquecido? Escrever em um diário. Um diário. Tipo aqueles caderninhos de adolescente com cadeado e chave. Sério. Sério. Escrever à mão em um diário é um exercício poderoso para organizar os pensamentos, processar as emoções e estimular a criatividade. Mas escrever no papel não é meio analógico demais no mundo digital. Pode parecer, mas a verdade é que escrever à mão estimula áreas do cérebro diferentes daquelas que a gente usa quando digita. E o mais importante, né? O diário é um espaço livre de likes, comentários e notificações. Um refúgio para você se conectar com a sua própria voz interior, sem filtros ou pressões externas. Faz sentido. É como se a gente estivesse desfragmentando o nosso disco rígido mental, né? Colocando os pensamentos em ordem e abrindo espaço para novas ideias. E já que estamos falando em organizar o cérebro, que tal a gente usar a tecnologia a nosso favor? Afinal, nem tudo no mundo digital é brain rot, né? Com certeza. A tecnologia pode ser uma grande aliada na luta contra o brain rot. Existem aplicativos que podem nos ajudar a minimizar as distrações, a organizar as tarefas e a usar o tempo de forma mais produtiva. E legal. Quais aplicativos você recomenda? Adoro testar novas ferramentas. O Forest, por exemplo, é ótimo para quem quer se concentrar numa tarefa específica. Ele te desafia a plantar uma árvore virtual que só cresce se você não mexer no celular. Que ideia genial. É tipo um Tamagotchi para nossa concentração. Né? Adorei. E se eu precisar de uma ajudinha extra para me concentrar? Tipo quando eu estou escrevendo um texto ou estudando para uma prova. Nesse caso, o Focus at Will pode ser uma boa opção. Ele usa músicas e sons, né, especialmente criados para aumentar a concentração e a produtividade. Nossa, quanta coisa legal. E o melhor é que a gente pode usar a tecnologia para combater os efeitos negativos da própria tecnologia, né? Mas, cá entre nós, às vezes eu acho que a melhor solução para o brain rot é radicalizar e se desconectar completamente do mundo digital por algumas horas. Tipo um detox digital hardcore. O que você acha? Concordo plenamente. Criar um espaço livre de telas por algumas horas do dia é um dos melhores presentes que você pode dar para o seu cérebro. Desliga o celular, o computador, a TV, tudo. Permite que seu cérebro processe as informações de forma mais natural, sem enxurrada constante de estímulos digitais. Realmente parece um bálsamo para a mente. É como se a gente estivesse dando um mergulho num lago de águas cristalinas depois de passar horas no mar agitado e poluído, né? Mas confesso que para mim a parte mais difícil é lidar com a FOMO, sabe? O medo de perder alguma coisa importante que está acontecendo no mundo digital. Entendo perfeitamente. A FOMO é um dos grandes desafios do mundo hiperconectado em que a gente vive, né? Mas acredite em mim, o mundo não vai acabar se você ficar algumas horas offline. E a sensação de paz e clareza mental que você vai experimentar ao se desconectar compensa qualquer perda digital. Verdade. E no final das contas, o que realmente importa é a gente ter controle sobre a tecnologia. E não o contrário, né? Exatamente. E o mais importante, você não precisa ser refém do brain rot. Você tem o poder de escolher como usar a tecnologia, como consumir informação e como cuidar da sua saúde mental. Que mensagem inspiradora. Adorei. Esse. E sabe o que mais me anima? Saber que existem tantas ferramentas e estratégias que a gente pode usar para turbinar o nosso cérebro e viver uma vida mais plena e consciente, né? Com certeza. E o primeiro passo é ter consciência do problema e da sua capacidade de agir para mudar. Verdade. Não adianta só reclamar do cérebro podre, né? Temos que arregaçar as mangas e colocar em prática as dicas que aprendemos hoje. Mas calma, pessoal, ainda não acabou. A conversa continua na próxima parte do nosso mergulho profundo no mundo do brain rot. Fiquem ligados porque na próxima parte a gente vai explorar como o brain rot afeta a nossa criatividade.
Será que essa sensação de cérebro em pane tá matando nossa capacidade de ter ideias novas e originais? E aí, o que vocês acham? Já estão sentindo os efeitos do brain rot na sua criatividade? A gente volta já já para discutir esse tema a fundo e compartilhar dicas de como estimular a criatividade, mesmo em tempos de doom scrolling e excesso de informação. Não percam a próxima parte do nosso mergulho profundo no brain rot. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no brain rot. Antes do intervalo, a gente falou sobre como a enxurrada de informação e os hábitos digitais, podem levar àquela sensação de cérebro derretido. Mas será que essa letargia mental também afeta a nossa criatividade? Essa é a pergunta que não quer calar. Por quê? Vamos combinar. Criatividade é o que nos diferencia das máquinas, É a nossa capacidade de inventar, inovar, pensar fora da caixa. Mas como exercitar essa capacidade quando a gente se sente preso nesse ciclo vicioso de consumo passivo de informação? É um desafio e tanto. A gente precisa entender que a criatividade não surge do nada. Ela precisa ser alimentada, estimulada, exercitada, assim como um músculo. Mas quando a gente passa a maior parte do tempo consumindo conteúdo pronto, pré-digerido, a gente meio que coloca a nossa criatividade no modo stand-by. É como se a gente estivesse acostumando o nosso cérebro a seguir trilhas já abertas, em vez de explorar novos caminhos. Nossa, essa metáfora das trilhas abertas me fez pensar em como a gente usa o GPS, Antes a gente se aventurava, olhava mapas, descobria atalhos. Hoje a gente só segue as instruções da maquininha sem questionar, sem explorar. Será que estamos fazendo o mesmo com a nossa mente? Exatamente. O excesso de informação e a facilidade de acesso a respostas prontas podem nos levar a uma certa preguiça mental, sabe? A gente se acostuma a ter tudo na palma da mão e perde um interesse em buscar soluções criativas para os problemas. E isso vale tanto para o nosso trabalho quanto para a vida pessoal. Puxa, que triste isso. Imagina a gente se tornar um bando de robôs repetindo padrões sem nenhuma originalidade. Mas e aí? O que a gente pode fazer para reverter essa situação? Como dar um reboot na nossa criatividade? A boa notícia é que a criatividade é uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada, independentemente da idade ou da profissão. E a primeira dica é: desligue o piloto automático. Comece a questionar, a duvidar, a procurar diferentes perspectivas para os problemas. Em vez de aceitar as respostas prontas, tente formular suas próprias perguntas. Adorei essa dica de desligar o piloto automático. É como se a gente estivesse assumindo o controle da nossa mente, Em vez de sermos passageiros passivos, a gente se torna o motorista da nossa própria jornada criativa. E como a gente pode colocar essa dica em prática no dia a dia? Uma maneira simples é começar a prestar mais atenção aos detalhes do mundo ao seu redor. Observe as cores, as formas, os sons, as texturas. E experimente descrever o que você vê ou ouve e sente, como se você estivesse escrevendo um poema ou pintando um quadro. Essa prática vai te ajudar a desenvolver a sua sensibilidade e a perceber a beleza nas coisas simples. Parece um exercício de mindfulness, Mas em vez de focar na respiração, a gente direciona a atenção para o mundo exterior. E como essa observação atenta pode impulsionar a criatividade? Quando a gente se abre para a experiência sensorial do mundo, a gente alimenta o nosso repertório criativo. As cores, as formas, os sons, as texturas, tudo isso se transforma em matéria-prima para a nossa imaginação. E essa riqueza de detalhes nos ajuda a criar conexões inusitadas, a ter insights inovadores, a sair do lugar comum. Entendi. É como se a gente estivesse alimentando nossa biblioteca mental com novas referências, E quanto mais diversificada for essa biblioteca, mais original será a nossa produção criativa. Mas além dessa observação atenta, que outras dicas você pode dar para quem quer turbinar a criatividade? Outra dica valiosa é: cultive a sua curiosidade. Seja um eterno aprendiz, ávido por novos conhecimentos, novas experiências, novas culturas. Leia livros, assista a filmes, ouça músicas, converse com pessoas diferentes de você. Quanto mais você se expõe a diferentes formas de pensar e de ver o mundo, mais você expande sua capacidade de criar. É verdade, a gente precisa sair da nossa bolha, Se a gente fica só repetindo os mesmos padrões, conversando com as mesmas pessoas, consumindo o mesmo tipo de conteúdo, a nossa criatividade acaba minguando. E falando em sair da bolha, que tal a gente experimentar novas formas de expressão? Excelente ideia. Às vezes a gente fica preso a um determinado formato, a uma técnica específica, e isso acaba limitando a nossa criatividade. Por que não experimentar escrever um poema em vez de um texto em prosa? Ou pintar um quadro abstrato em vez de um retrato realista? Ou compor uma música eletrônica em vez de uma canção acústica? A experimentação é fundamental para o processo criativo. É como se a gente estivesse hackeando a nossa mente, forçando o nosso cérebro a sair da zona de conforto e a explorar novos territórios. E essa quebra de padrões pode gerar resultados surpreendentes. Mas e quando a gente se sente travado, sem nenhuma ideia, com a criatividade em modo offline? O que a gente pode fazer para dar um start nesse processo?
Nesses momentos de bloqueio criativo, uma técnica que pode ajudar é o brainstorming. Reúne um grupo de pessoas, de preferência com diferentes backgrounds e perspectivas, e propõe um desafio criativo. Vale tudo. Inventar um novo produto, solucionar um problema, criar uma campanha publicitária, escrever um roteiro de filme. O importante é estimular a livre associação de ideias sem julgamentos ou censuras. Adoro brainstorming. É uma ótima maneira de gerar um monte de ideias, mesmo que a maioria delas seja completamente maluca. Mas no meio desse turbilhão de ideias, como a gente seleciona as melhores? Aí entra o nosso senso crítico. Depois da fase de explosão criativa, é hora de analisar as ideias com mais cuidado, né? Avaliar a viabilidade, potencial, originalidade. E não tenha medo de descartar as ideias que não te convencem. O importante é ter um processo de seleção rigoroso para garantir que as melhores ideias se transformem em projetos concretos. É como lapidar um diamante, né? A gente começa com uma pedra bruta, cheia de potencial, e vai esculpindo, aprimorando até que ela se transforme numa joia rara e preciosa. E essa lapidação exige tempo, dedicação e, claro, muita criatividade. Exatamente. A criatividade não é um dom mágico que algumas pessoas têm e outras não. É uma habilidade que pode ser desenvolvida e aprimorada com prática, persistência e, acima de tudo, com paixão. Se você ama o que faz, se você se dedica de corpo e alma ao seu trabalho, a criatividade fluirá naturalmente. Que lindo isso. É como se a paixão fosse o combustível da criatividade. E essa paixão pode ser por qualquer coisa. Por escrever, por pintar, por dançar, por cozinhar, por ensinar, por cuidar das pessoas. O importante é encontrar aquilo que te move, que te inspira, que te faz vibrar. Concordo plenamente. Quando a gente faz o que ama, a gente coloca o nosso coração no trabalho. E essa energia, essa vibração, essa paixão é contagiante. As pessoas percebem, se inspiram e se conectam com a nossa criatividade. Que mensagem inspiradora, adorei. Mas antes da gente se empolgar demais e sair por aí criando obras-primas, a gente precisa lembrar que a criatividade também precisa de limites, né? Com certeza. A criatividade sem limites pode se tornar caótica e improdutiva. É importante ter foco, disciplina, organização para que as ideias se transformem em projetos concretos. E é aí que entram as ferramentas de gestão de tempo, as técnicas de planejamento, a colaboração em equipe. A criatividade precisa ser canalizada para que ela possa florescer e gerar frutos. É verdade. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre a liberdade criativa e a estrutura necessária para transformar as ideias em realidade. E essa jornada de autoconhecimento, de descoberta do nosso potencial criativo, é um processo contínuo, né? Sem dúvida, a gente nunca para de aprender, de se reinventar, de buscar novas formas de expressão. E essa busca constante é o que mantém a nossa criatividade viva, pulsante, e nos permite criar um impacto positivo no mundo. Que lindo isso. Acho que a gente precisa gravar essa frase e colocar num post-it na nossa testa. A criatividade é um processo contínuo de aprendizagem e reinvenção. E falando em processo contínuo, a gente ainda tem muito a explorar nesse mergulho profundo no Brain Rot, mas por hoje a gente vai ficando por aqui. E na próxima parte a gente vai falar sobre como recuperar o controle da nossa mente e blindar a nossa criatividade contra os efeitos nocivos do Brain Rot. Fiquem ligados. Não percam a última parte do nosso mergulho. Até já. E aí, pessoal? De volta para a reta final do nosso mergulho profundo no Brain Rot. Nas últimas partes, a gente explorou como a enxurrada de informação e os hábitos digitais podem levar àquela sensação de cérebro em pane, comprometendo até a nossa criatividade. Mas a pergunta que fica é: como a gente se blinda contra esse ataque zumbi à nossa mente? Tem vacina contra Brain Rot? Tem, sim. E a boa notícia é que a gente não precisa ir a lugar nenhum para se vacinar. A receita para blindar a mente contra o Brain Rot está dentro da gente. A gente só precisa redescobrir o poder que a gente tem, né? Sobre os nossos pensamentos, hábitos e principalmente sobre a nossa atenção. Adorei essa ideia da vacina contra o Brain Rot. E já que a gente está falando em poder, me sinto meio Luke Skywalker aqui, sabe? Pronta para usar a força mental contra o lado negro da força digital. Mas me fala, Mestre Yoda, quais são os ingredientes dessa vacina? Por onde a gente começa a preparar essa poção mágica? Começa com uma dose generosa de autoconhecimento. É fundamental entender como a tecnologia impacta você, né? Quais são seus gatilhos, quais são os momentos do dia em que você se sente mais vulnerável ao Brain Rot. Uma dica é prestar atenção aos seus níveis de energia, humor e foco ao longo do dia. Se você percebe que, sei lá, depois de passar horas nas redes sociais, você se sente mais ansioso, desperto e desmotivado, talvez seja a hora de repensar os seus hábitos, né? Faz todo sentido. É como se a gente estivesse fazendo um diagnóstico da nossa saúde mental digital, né? Isso. Identificando os sintomas, os gatilhos e as áreas que precisam de mais atenção. E aí, com base nesse diagnóstico, a gente pode começar a traçar um plano de ação, né? Exatamente. E esse plano de ação pode incluir, né, diversas estratégias. Uma delas é que a gente já mencionou, a dieta digital.
Não precisa ser radical, a menos que você queira. A ideia é ter mais consciência do tempo que você passa online e do tipo de conteúdo que você consome. Se você percebe que está passando horas rolando feed sem nenhum propósito, que tal? Sei lá, definir um tempo limite para cada aplicativo. Ou, quem sabe, escolher um dia da semana para se desconectar completamente. Essa dica da dieta digital é fundamental, né? A gente precisa aprender a ter uma relação mais equilibrada com a tecnologia, sem se deixar dominar por ela. É como, sei lá, ter uma dieta alimentar balanceada. A gente não precisa contar tudo o que gosta, mas precisa ter moderação e fazer escolhas conscientes, né? Perfeito. E assim como a gente precisa nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis, a gente também precisa nutrir a nossa mente com informações de qualidade. Busque fontes confiáveis de informação, leia livros, assista documentários, ouça podcasts que te inspirem e te façam pensar. Lembre-se, a sua atenção é um recurso precioso. Invista ela com sabedoria. É verdade. A gente precisa ser mais seletivo com o que a gente coloca para dentro da nossa mente. Assim como a gente é com a comida que a gente coloca no prato, né? Mas e quando a gente se sente sugado pelo vórtice da procrastinação digital? Sabe, quando a gente abre o navegador para trabalhar e de repente já se passaram horas e a gente está assistindo a vídeos de gatinhos? Nesses momentos, é importante ter estratégias para retomar o foco. Uma técnica que eu gosto muito é a técnica Pomodoro. Já ouviu falar? Pomodoro, parece gostoso. Alguma receita italiana para turbinar o cérebro. Quem sabe? Mas a técnica Pomodoro é mais simples do que isso. Basicamente, você divide o seu tempo de trabalho em blocos de 25 minutos, com intervalos de 5 minutos entre cada bloco. Esses intervalos são importantes para você se levantar, se alongar, dar uma volta, descansar a mente. Interessante. Acho que essa técnica pode ser muito útil para quem tem dificuldade de concentração, né? E o melhor é que ela é bem fácil de aplicar. Não precisa de nenhum aplicativo, nenhum equipamento especial. Basta um cronômetro. Exatamente. E a beleza da técnica Pomodoro está na simplicidade. Quando você divide o seu tempo em blocos menores, a tarefa parece menos assustadora e você consegue se concentrar melhor. E nos intervalos, você tem a oportunidade de se recompensar, de se movimentar, de dar um respiro para o seu cérebro. É como se a gente estivesse treinando a nossa mente para ter mais foco e disciplina, né? E essa é uma habilidade fundamental para blindar a nossa mente contra as distrações do mundo digital. Mas, além dessas dicas práticas, o que mais a gente pode fazer para fortalecer a nossa imunidade mental? Uma dica que eu considero essencial é: cultive o ócio criativo. Reserve um tempo na sua agenda para não fazer nada. Parece contra-intuitivo, mas é nesse tempo livre, sem nenhuma obrigação, que a nossa mente pode vagar livremente, fazer conexões inusitadas e gerar ideias inovadoras. O ócio criativo. Adorei esse conceito. É tipo um detox digital, mas sem nenhuma culpa, né? A gente se permite simplesmente relaxar, curtir o momento presente, sem se preocupar em ser produtivo o tempo todo. E como a gente pode colocar isso em prática? Tem alguma técnica, algum ritual especial? O segredo do ócio criativo está em se desconectar das demandas do dia a dia, né? E se conectar com o seu mundo interior. Pode ser um passeio na natureza, um banho relaxante, um momento de leitura, uma conversa com amigos, um cochilo na rede. O importante é encontrar atividades que te proporcionem prazer e te ajudem a silenciar o ruído mental. Parece um convite para a gente se reconectar com a nossa essência, né? Com aquilo que nos faz sentir vivos, inspirados, criativos. E essa reconexão é fundamental para a gente ter mais energia, mais entusiasmo e, consequentemente, mais criatividade para enfrentar os desafios do dia a dia. Com certeza. Quando a gente se sente bem consigo mesmo, quando a gente está em paz com a nossa mente, com o nosso corpo, a criatividade flui naturalmente. É como se a gente estivesse abrindo espaço para que as ideias brotem, para que a inspiração nos encontre. Que lindo isso. Isso é o que eu acho mais legal. É que todas essas dicas que a gente compartilhou hoje são acessíveis a qualquer pessoa. Não precisa de nenhum equipamento especial, nenhum curso caro, nenhuma técnica complexa. Basta ter vontade de mudar, de cuidar da sua saúde mental, de se reconectar com o seu poder criativo. É isso aí. A vacina contra o brain rot está dentro da gente. A gente só precisa ter coragem de se olhar no espelho, de reconhecer os nossos limites, de buscar ajuda quando necessário. E, acima de tudo, de acreditar na nossa capacidade de transformar a nossa mente e na nossa vida. Que mensagem poderosa, adorei. E acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar para os nossos ouvintes hoje. Acredite no seu poder de mudar, de se reinventar, de criar uma vida mais plena e criativa. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Exatamente. Estamos juntos nessa busca por uma vida mais equilibrada, mais consciente, mais criativa. E cada passo que a gente dá nessa direção é uma vitória contra o brain rot, a favor da nossa saúde mental e do nosso bem-estar. Que lindo isso. Adorei a nossa conversa de hoje. Espero que os nossos ouvintes tenham se inspirado a dar um chega para lá no brain rot e abraçar uma vida mais criativa, mais consciente, mais conectada com o que realmente importa. Eu também. Foi um prazer compartilhar esse mergulho profundo com vocês. E lembrem-se, a criatividade é um músculo que precisa ser exercitado. Então, mãos à obra, mentes abertas e vamos criar um mundo mais vibrante, mais original, mais humano. Adorei.
E por hoje a gente vai ficando por aqui. Mas a conversa não termina aqui. Continue explorando, questionando, criando. E se quiserem compartilhar suas experiências, suas dúvidas, suas dicas, mandem mensagens pra gente nas redes sociais. A gente adora ouvir vocês. Até a próxima, pessoal. E que a força criativa esteja com vocês. Valeu, e até o próximo Mergulho Profundo.